Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja do Senhor para a leitura do Salmo 42. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 42. Uma corça suspira no rio a beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre: teu Deus onde está? Dessas coisas me lembre, minha alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus, entre gritos alegres e o povo a louvar. Caminhava em festa com a multidão. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque dentro em mim perturbada estás, pois ainda, meu Deus, meu auxílio, louvor, hei de dar, ó minha
igreja para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para este culto. Oremos. Pai Santíssimo, Eterno, bendito, Deus misericordioso, Deus dos exércitos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai das luzes, a Ti, Deus vivo, nós consagramos esses momentos de culto, que com a Tua graça, pelo Teu favor, passaremos aqui, Deus. Pretendemos, Deus, a partir deste momento, nos esquecermos, Deus, e nos esvaziarmos de tudo que habita a nossa mente, para nos dedicarmos exclusivamente, Senhor, a prestarmos um culto a Ti, um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Um culto, Deus, onde ansiamos, desejamos para ouvir a Tua voz, ó Deus, as Tuas instruções, as Tuas prescrições para o Teu povo, e responderemos, Deus, pela Tua graça, com louvores a Ti, porque somente o Senhor, ó Deus, é digno de receber toda adoração, e seus atos, Deus, merecem serem louvados, porque o Senhor é um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que tem direito, Deus, sobre toda a terra. Tudo que existe, todos que nela habitam, tudo pertence ao Senhor, todo o universo é Teu, porque o Senhor é Deus e o Senhor que criaste e formaste todas as coisas. Reconhecemos, entretanto, Deus, que somos falhos e pecadores, e neste momento, Deus, nós queremos nos submeter, Deus, e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas e pecados, porque reconhecemos, Deus, nossa pequenez e como somos pecadores. Pedimos a Ti, Deus, que perdoe nossas falhas e pecados pelo Teu favor e graça, Deus. Apelamos pelas Tuas muitas misericórdias. E neste momento, Deus, consagramos todos os atos deste culto. Rogamos que o Senhor envie Teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, como cultuá-lo da maneira que o Senhor deseja, e também ilumine, Deus, a Tua revelação escrita na Tua palavra, para que nós possamos entender, ó Deus, a Tua santa vontade. Muito obrigado pela Tua graça e amor. Seja presente conosco, por favor, Deus, e receba toda a nossa adoração e louvor. Ensina-nos, porque nós precisamos do Senhor. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santíssimo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem nos assentar. Nos convido à leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. A lei perfeita de Deus, registrada no livro do Êxodo, capítulo 20, onde leremos a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está colocada a lei de Deus, a moral de Deus refletida aqui, e o caráter positivo de Deus, que nós devemos imitar e tomar como modelo. Hoje vamos falar um pouco a respeito do 9º mandamento, que se encontra no capítulo 20 aqui, que nós lemos no verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, esse mandamento apela para a justiça e para a responsabilidade. Uma das coisas mais fáceis que existe, talvez o pecado mais fácil que existe a ser cometido e efetivamente é cometido, é a quebra do 9º mandamento. É não zelar pela reputação do outro, é alimentar falsos testemunhos contra as pessoas. Basta alguém falar alguma coisa sobre outra pessoa, que já tem uma multidão de gente falando então que aquela pessoa errou nisso, errou naquilo, e criticando e aborrecendo outra pessoa. Muitas vezes há injustiça nisso. E quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós temos uma impressão, fica uma impressão, eu creio, na maioria das pessoas, que alguns pecados são extremamente graves, gravíssimos. Por exemplo, os primeiros mandamentos que falam contra a idolatria, não colocar outro Deus diante de Deus, isso é gravíssimo. Não cultuar imagens de escultura, isso é gravíssimo, porque vai comparar Deus com uma imagem feita à mão dos homens, isso é gravíssimo. Também outros pecados aqui, desonrar os pais, as autoridades, isso é gravíssimo. Homicídio, no 6º mandamento, isso é gravíssimo. Adultério, no sétimo mandamento, isso é gravíssimo. Furto, no 8º mandamento, isso é gravíssimo. Mas muitas vezes o 9º mandamento pode parecer algo simples, que faz parte da rotina das pessoas. 2 senhoras distintas, varrendo a calçada, vizinhas, pessoas boas, que têm suas contas pagas em dia, que dão conselhos para os seus familiares, muitas vezes que congregam em igrejas, que ensinam seus filhos e seus netos. Muitas vezes, varrendo a calçada, se encontram, uma fala: você viu o que a vizinha da outra casa fez? E elas começam então a falar mal daquela pessoa. Uma quebra do 9º mandamento, queimando, manchando a reputação de alguém, muitas vezes aumentando um fato, outras vezes comentando sobre algo que se imaginou sobre alguém, mas que na verdade não aconteceu, um mal entendido ou uma imaginação. Então o 9º mandamento é um dos mandamentos que aos nossos olhos pode não parecer tão grave como o 6º mandamento, por exemplo, não matarás. Aos nossos olhos, com certeza, ele não é tão grave, mas podemos estar matando uma pessoa, podemos estar afastando pessoas daquela outra pessoa, familiares, filhos, esposa, marido, amigos, podem começar a ver aquela outra pessoa com maus olhos. Aquela pessoa pode perder o crédito, pode perder a reputação, pode perder o seu nome, pode ficar mal vista numa cidade.
numa comunidade, até mesmo numa igreja, essa pessoa pode estar sendo dilacerada. Isso é cruel. Há muita crueldade nisso. Portanto, amados irmãos, o 9º mandamento, ele nos encoraja, não só nos encoraja, mas ele nos chama a consciência para a responsabilidade que temos com relação ao nosso próximo. Porque nós somos seres sociais. E assim como nós não queremos ser difamados por pessoas, nós não queremos que pessoas venham falar algo que nós não fizemos e manchar a nossa reputação diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, nós também devemos zelar para não fazer isso com as pessoas. Nós não podemos fazer isso. Isso é algo baixo, isso é algo pernicioso, perverso e muito cruel. Então nós devemos zelar pela reputação dos outros. E se algum dia houver algum motivo plausível de algo que a pessoa tenha feito, para resolver a situação nós devemos seguir as orientações bíblicas, procurar os oficiais da igreja, testemunhar aquilo, ver, não falar indiscriminadamente para outras pessoas. Hoje em dia, irmãos, nós temos visto até mesmo em redes sociais pessoas que estão difamando muito outras pessoas, difamando a igreja, usando o fato de que existem os falsos mestres. Olha, os falsos mestres existem desde a era dos apóstolos. Antes dos apóstolos existiam falsos profetas, como Balaão, por exemplo. Então, isso sempre existiu. E hoje nas redes sociais se humilha a igreja, fazendo com que as pessoas tenham uma péssima visão sobre a igreja, mas ninguém percebe que essas pessoas que estão divulgando esses escândalos, ou criando, formando essa opinião, muitas vezes estão quebrando o 9º mandamento. Muitas vezes, praticamente todas as vezes, mesmo quando se fala um fato que está acontecendo de fato. Porque isso deve ser resolvido com a pessoa em questão, e não em redes sociais. Então, irmãos, nós devemos ter responsabilidade. O 9º mandamento é, acima de tudo, um chamado para a nossa consciência e a nossa responsabilidade. O ser humano ele tem uma sensação dentro dele que os outros são sempre piores do que ele. Então, o apóstolo Paulo ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados de fato. Então é muito fácil nós percebermos os erros e condenarmos os outros, condenarmos pessoas que estão ao nosso redor quando falar, olha, aquela pessoa não merece perdão, o que aquela pessoa fez foi horrível, aquela pessoa não serve para viver em comunidade. Mas quando nós erramos, nós temos uma facilidade de nos isentarmos daquilo. Eu fiz aquilo, mas eu tive motivos, não, eu não sou mal, aquilo foi um erro, eu sou uma pessoa boa, Deus sabe o porquê eu fiz isso. Muitas vezes coloca até o nome de Deus no meio, quebrando também o 3º mandamento, né? Então, o 9º mandamento, de fato, irmãos, é um mandamento quase que invisível, mas que causa um mal muito grande onde as pessoas estão inseridas, seja na sociedade, na vizinhança, na família, na igreja, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, universitário, seja onde for, tá? E isso desde as altas escalas, né? Nós devemos tomar cuidado também em não falar mal das autoridades, coisas que eles não fizeram, ou coisas assim. Então, há uma responsabilidade aqui que o cristão deve observar, tá? Infelizmente, boa parte da igreja se esqueceu dos 10 mandamentos, né? Mas eles estão aqui, escritos pelo próprio dedo de Deus, e são regras de fé, porque pertencem às Escrituras, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, apelo a todos que zelem por esse mandamento e vigiem, porque ele é fácil, ele é fácil de ser quebrado. Nós quebramos o 9º mandamento muitas vezes sem perceber. Basta alguém fazer um comentário sobre alguém e quando nos pegamos, muitas vezes estamos alimentando aquilo e quebrando o 9º mandamento. Um mandamento que deve nos alertar para a responsabilidade social que temos
a responsabilidade enquanto igreja e a responsabilidade nas nossas famílias. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo complete nos nossos corações essa palavra, o que foi dito aqui. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma oração de confissão. Se porventura houver algum pecado não confessado, este momento será oportuno, através de uma oração silenciosa. E se o Espírito Santo revelar a cada um de nós que nós quebramos o 9º mandamento, ou estamos quebrando, ou temos a intenção de quebrá-lo, né? E se cada um de nós voluntariamente sentir o desejo de arrepender-se mesmo disso, não pode ser algo mecânico, como eu falo, né? Mas se sentir o desejo, fala, Senhor, eu quero me retratar disso, tenho quebrado o 9º mandamento, não quero mais, eu quero perder este hábito, caso o Espírito Santo mostre que nós tenhamos isso, o momento também é oportuno para pedir perdão por isso. Portanto, vamos a uma oração silenciosa de confissão, logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Precioso e santo Deus, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso protetor e o Senhor é o nosso professor, o nosso mestre, Deus, que através da tua santa palavra, o Senhor graciosamente nos faz saber essas coisas, nos faz conhecer, ó Deus, a verdadeira moral, a moral perfeita, e nos adverte, nos alerta, nos ensina, nos ilumina, Deus, para que possamos ter uma vida melhor, Deus, sem consequências de erros. E por isso, Deus, nós te agradecemos. Ó Pai, muitas vezes nós vemos pessoas defendendo muito o 4º mandamento, o 2º mandamento, mas nos esquecemos do 9º mandamento, que é um mandamento muito importante, Deus, no nosso relacionamento com o nosso próximo. E muitas vezes perdemos, Deus, o senso de responsabilidade que temos com relação às pessoas. Muitas vezes o que falamos, Deus, machuca, Deus, muitas vezes nossa língua funciona como um punhal, Deus, dilacerando, tirando o ânimo das pessoas, tirando a esperança, Deus, muitas vezes acusando pessoas de algo que não fizeram, ou que não é tanto como nós pensamos, e muitas vezes, Deus, nós caímos neste erro com reincidência, e nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor. Se porventura, Deus, algum dia quebramos o 9º mandamento, nós pedimos perdão ao Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a pessoa que foi atingida, Deus, pelo nosso pecado. Que o Senhor a abençoe e seja com ela. E também, Deus, nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor não nos impute este mal. E que, se algum de nós tem o hábito de fazer isso, Deus, que isso o Senhor possa nos tratar segundo a tua santa palavra. Apelamos pelas tuas muitas misericórdias e lhe pedimos sinceras desculpas. Restitui-nos, Deus, um coração limpo, Deus, um espírito inabalável, e com a bênção do teu perdão, que possamos prosseguir não só este culto, mas prosseguir nossa peregrinação nessa terra, até o dia que estaremos com o Senhor. E nos ajude, Deus, a termos palavras doces, palavras abençoadoras, palavras de ânimo, palavras temperadas com sal, palavras que tragam luz, e não palavras, Deus, que denigrem, que desmotivam, que machucam as pessoas, Senhor. Que nós não façamos isso, mas que nós sejamos, Deus, aqueles que abençoam as pessoas com as palavras. Isso nós lhe pedimos. Muito obrigado, Deus, pela bênção do teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos gratos a ti. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja
para louvarmos a Deus com o hino 167. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 35. Vamos meditar um pouco a respeito do segundo mandamento da Santa Lei de Deus. O Dia do Senhor 35. Note, irmãos, que nós estamos na parte do catecismo que se refere à nossa gratidão, ou seja, a terceira parte. Se você colocar aí na página 92, você vai ver que começa, no Dia do Senhor 32, começa a terceira parte do catecismo, né? Nós já vimos o prólogo, que é qual é o nosso único consolo na vida e na morte, saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Depois estudamos a primeira parte do catecismo, que é a nossa miséria, quando o homem caiu, né? Tornou culpada a toda a humanidade. Então nós já fomos concebidos em pecado.
Então a nossa miséria espiritual, nós já nascemos portadores do pecado. Não é aí uma questão de escolha, mas um fato e uma questão de necessidade de um Salvador. Por isso a necessidade de um Salvador. Ora, se alguém precisa ser salvo, é porque existe um perigo. E o perigo está inato a nós mesmos, porque nós, que é o pecado, nós já nascemos com o gene do pecado. Depois, a segunda parte é a graça de Deus, que é manifesta por nós através de Cristo, a providência de Deus para cuidar disso, para reparar este erro que Adão cometeu, foi levantar o segundo Adão, e manter a aliança com o segundo Adão, que é Cristo. Esta é a graça, a segunda parte. E agora aqui na terceira parte, é a nossa gratidão, ou seja, a nossa única resposta a Deus. Então, note isso, que essa terceira parte, essa parte que estamos estudando agora do catecismo, refere-se à nossa postura diante de Deus. Não são ordens de um Deus caprichoso que quer que nós sigamos aquilo, por algum capricho, não é isso. Mas é a moral de Deus revelada, e nós, por gratidão a Deus, nós então procuramos obedecer aquilo, porque este Deus nos tirou daquela miséria espiritual e nos salvou a Cristo. Nós seríamos condenados eternamente por isso. Agora, dentro desta parte da nossa gratidão, nossa postura, nós chegamos no dia do Senhor 35. E eu quero convidar os irmãos para a leitura da pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. Olha só, irmãos, o segundo mandamento é extremamente ofensivo a Deus. Extremamente ofensivo a Deus. E quando eu menciono outros grupos do segmento cristão, não é por mal, mas é para nós vermos. É como o Lutero diz, a verdade pela verdade e só a verdade. É para que nós possamos observar. Há um grupo, um segmento cristão aí, que insiste muito na questão do quarto mandamento, alegando que devemos guardar o sábado literal. E esta é a mensagem deles. Porque os 10 mandamentos não passaram, então nós temos que guardar. Certa vez, alguém veio trazer essa mensagem para mim, desse segmento, e me trouxe um livro com diversas supostas, com imagens supondo a divindade, imagens de Cristo, imagens de Deus. Ora, uma quebra evidente do segundo mandamento. A preocupação era o quarto mandamento. E na própria literatura que me deram, uma sequência de quebra do segundo mandamento, comparando Deus com imagens desenhadas por homens, criado por mãos humanas. O Deus incomparável, o Deus que fala: a quem me comparareis para eu ser igual? O Deus que fala: toda a imagem da divindade são professores de mentira. E que associação tem a verdade com a mentira? Então a quebra do segundo mandamento, irmãos, é algo que ofende muito a Deus, porque compara Deus com as suas criaturas. E além disto, há algo muito grave a ser mencionado aqui. Quem faz isso, Deus entrega o próprio erro. Se nós olharmos ali em Romanos capítulo 1, nós vamos ver que essas pessoas deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar a criatura de Deus. Essas imagens são coisas criadas e não Deus. Uma imagem de um homem na cruz não é a imagem de Cristo. Nós não temos a imagem de Cristo. Somente quem viu Cristo pessoalmente, ali os apóstolos, as pessoas daquela época, podem ter uma imagem de Cristo. Nós não temos isso. E a palavra de Deus diz que nós não devemos comparar Deus com ninguém, com nenhuma outra criatura. E o apóstolo Paulo aos Romanos fala que quem faz isso, o próprio Deus o entrega ao erro, para que eles pratiquem coisas inconvenientes. Basta olhar a história e você vai ver quantas coisas inconvenientes essas pessoas praticam. Então nós devemos olhar firmemente para as Escrituras. E as Escrituras nos dizem que nós devemos guardar o segundo mandamento. A pergunta 96, o que Deus exige no segundo mandamento?
que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. Em hipótese nenhuma. Nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ensina, ou melhor, daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. Quero convidar os irmãos para a leitura aqui de Mateus capítulo 15, verso 9. Mateus 15, verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja aqui, verso 8 e verso 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, as pessoas ensinam que não tem problema fazer imagens. Elas ensinam isso. Até para nosso susto, né? Igrejas aí que são até mais próximas das Escrituras, algumas delas já estão ensinando isso, que não há problema em fazer uma imagem de Escritura, sendo que o próprio Deus, com sua própria mão, escreveu os 10 mandamentos e a lei. E não é à toa que Deus proíbe essas imagens. Então essas pessoas ensinam que não há problema. E aqui o próprio Senhor Jesus diz, né? Veja o verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles honram com os lábios, mas o coração deles não está na palavra. Se o coração deles estivesse na revelação de Deus, ele ia falar: olha, Deus não quer imagens, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há uma ilustração que eu sempre uso, né? Imagine que uma pessoa, ela não goste de azul, ela detesta azul, nunca gostou de azul, não tem nada de azul na casa dela. E é aniversário dessa pessoa e você quer homenagear essa pessoa, você quer fazer um presente para ela. Então você vai e compra uma camisa azul e dá para ela, porque simplesmente você ignora que ela detesta azul. A mesma coisa com relação a Deus. Deus detesta essas abomináveis imagens. E as pessoas estão usando para ensinar crianças. Estão usando imagens da divindade para ensinar crianças dentro da casa de Deus. Outros usam essas imagens em cultos. Outros usam essas imagens em literaturas. Isso ofende a Deus e tem que parar. Isso nasceu na Idade Média com o desvio da Igreja Católica Romana. E essas pessoas, a igreja já foi reformada. A igreja deve se manter na reforma que foi feita, porque a reforma trouxe a igreja de volta às Escrituras para observar a vontade de Deus. Isso tem que parar. Não pode mais haver reformadores nas igrejas. Não tem mais isso. Antes era uma igreja, hoje são diversas denominações, cada uma com as suas tradições. Mas o cristão verdadeiro tem que se reformar a si mesmo e voltar para as Escrituras e não ficar nesses desvios. Essas imagens ofendem a Deus, porque nenhuma delas pode representar a Deus, porque Deus é incomparável. E diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Quero convidar os irmãos aqui, livro de Isaías, capítulo 40, versos 18 a 25. Profeta Isaías, capítulo 40, 18 a 25. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perfeito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra?
Eis que o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos, é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então, irmãos, é uma quebra gravíssima de mandamento, que ofende a Deus, que distorce a verdadeira adoração. Há um filme aí, um seriado aí que é produzido por uma seita, e hoje em dia as pessoas ficam imaginando Cristo falando aquelas coisas ou agindo como aquele ator. E aquilo é produzido por uma seita que perturbou a igreja no século XIX e surgiu no século XIX perturbando a igreja e perturba até hoje. Qual a dificuldade de abrir a Bíblia e seguir a revelação que o próprio Deus deu? Qual a dificuldade que existe nisso? Porque aqueles que professam serem cristãos insistem no erro, condenam os católicos romanos pela idolatria e praticam a mesma coisa. Por que acontece isso? É hora de haver uma reforma interna, profunda, sincera. Aquele que de fato quer ser cristão, ele deve olhar para esses erros abomináveis e falar: isso não representa o meu Deus. O meu Deus é invisível e ele é adorado e louvado pelos seus feitos. E nós cremos que tudo que ele faz são fatos que nós não vemos. Essa é a nossa fé. A convicção de fatos que nós não vemos. Então, a ninguém comparareis. Esses líderes que vão ensinar sobre a Trindade, que comparam a Trindade com o ovo, porque o ovo tem 3 elementos, que comparam a divindade com a água, porque a água tem 3 elementos. Essas pessoas estão errando, comparando Deus a um ovo, comparando Deus com água. Isso deve acabar. Isso é um insulto a Deus. O nosso Deus é muito maior do que tudo isso. Pergunta 97. Então, não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Resposta: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las, ou para servi-lo por meio delas. Então, Deus não pode ser visivelmente representado, nem o Espírito Santo, nem Deus Pai, nem Deus Filho. Não pode. Podemos ter uma imagem de alguém, de algum animal? Pode. Não tem problema. Desde que você não adore aquilo, não há problema nenhum. Você pode ter a sua foto nas redes sociais, aquilo é uma imagem. Você pode ter uma foto da sua mãe na sua carteira, da sua namorada, da sua esposa, dos seus filhos. Não tem problema isso, desde que você não adore essas criaturas, tá? Mas, então, as pessoas podem ser representadas com imagens. A divindade não, tá? As pessoas podem ser representadas com imagens, mas desde que nós não adoremos. A divindade não deve ser representada por imagens, né? Quero convidar os amados irmãos à leitura aqui de Números, capítulo 33, verso 52. Números, capítulo 33, verso 52. Desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra, destruirei todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Aqui, quando Deus havia prometido a terra, né, para o seu povo, e Deus então conduz o seu povo para a terra prometida, a ordem que Deus dá é: não sigam a cultura deles, os costumes deles, não adorem os deuses deles, né, e não façam o que eles fazem. Esta é a orientação que Deus dá. Não é porque todo mundo faz que o cristão, que o povo de Deus deve fazer. Então Deus fala: não façam o que eles façam.
Isso é errado. E quando chegar lá, toda a imagem vocês quebram. Porque muitas daquelas imagens eram usadas para adoração. Eram povos pagãos e que faziam imagens, né, e adoravam aquelas imagens. Então, era para destruir todas. Então, Deus simplesmente, desde o começo, Deus não permite que se use imagem como esses objetos de culto. E a pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Irmãos, me corta o coração quando eu leio a pergunta 98. Eu fico indignado com aqueles que professam ser cristãos, que defendem alguns mandamentos e quebram os outros. Eu fico indignado com essas coisas, porque essa questão da imagem é muito imposta pela igreja sobre crianças. Primeiro, que eles tiram as crianças dos cultos. Isso é um erro grave. Não é para tirar as crianças dos cultos. As crianças têm que participar do culto a Deus, desde pequenininho. Tem que participar do culto a Deus. Segundo, que tira as crianças do culto, vão para uma salinha para aprender alguma coisa, e normalmente as meninas, os professores que estão lá, fazem imagens de Cristo, para ensinar sobre Cristo a elas. Estão usando uma mentira, ensinando uma mentira para essas crianças. E aqui diz, quer dizer que não se pode tolerar imagens nas igrejas como livros para leigos, ou seja, nem para instrução, não. Pois não devemos querer ser mais sábios do que Deus. Deus, na sua palavra antiga no Testamento, fala para não usar essas imagens. E Ele explica como que Ele quer ser conhecido, pela revelação da sua palavra. Deus é invisível e habita em luzes inacessíveis. Assim que Deus decretou. E Ele decretou ser conhecido através da revelação da sua palavra. Não foi o homem que escolheu isso. Foi assim que Deus decretou que seria. Então nós devemos ensinar isso para os nossos filhos. Olha, não pode ter imagens, porque Deus quer que você confie nele sem vê-lo. Conhecer os fatos, conhecer o que ele revelou, sem vê-lo. Como que Deus definiu que nós deveremos conhecê-lo? Quero convidar os amados irmãos aqui em na carta aos Romanos, capítulo 10. Foi assim que Deus determinou que ele deve ser pregado, ensinado e conhecido pelas pessoas. Não através de falsas imagens que o próprio Deus chama de professores de mentira. Veja aqui, Romanos capítulo 10, versos 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E agora veja aqui que importante o verso 17. E assim a fé vem pela pregação. A fé não vem por ilustrações, não vem por imagens, não vem por desenhos, nem que for coberto de ouro a imagem. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, Deus quer ser conhecido através da pregação e a palavra de Cristo. E também convido os irmãos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada, note bem, a palavra profética. A palavra profética é a palavra revelada, escrita nas Escrituras. Não uma imagem de algo que a imaginação humana cria, mas algo real que o próprio Deus revelou. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, o que vai trazer luz e vai brilhar como luz no interior, seja da criança, seja do adulto, da pessoa não convertida, da pessoa convertida que Deus vai falar com ela, é a palavra de Deus. É só a palavra de Deus. Então nós não devemos querer ser mais sábios do que Deus. Nós não devemos querer fazer o trabalho de Deus. Quem convence é o Espírito Santo, e Deus determinou que isso seja ensinado às pessoas através da sua palavra. Ninguém tem autorização para mudar o que Deus determinou através da sua palavra. Ninguém tem. Mesmo que as pessoas sejam conhecidas por guardar um mandamento, ela não tem o direito de quebrar outro. Então ninguém está autorizado a mudar o que Deus falou. Então, se Deus quisesse ser conhecido por sua imagem, Ele colocaria aí as estrelas desenhando a sua face lá no céu. Ele não quer isso. Ele quer ser conhecido pela palavra que Ele revelou aos profetas, aos apóstolos. Muito sangue foi derramado para que essa palavra chegasse até nós hoje. E isso, negligenciar isso, para querer ajudar Deus e fazer imagens, é o mesmo erro que a igreja cometeu antes da reforma e que precisou ser reformada. Então, nós apelamos para que os líderes sigam as Escrituras, que essas pessoas que dão aulas para crianças, que não ensinem através da mentira, porque a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2, verso 18, diz que as imagens são professores de mentira. E que Deus abençoe as nossas vidas. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 260. Convido a Santa Amada Igreja para a leitura no Salmo 95. Leremos apenas 2 versículos. Salmo 95, verso 7 e verso 8. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Também quero convidar a Santa Amada Igreja para a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 20 a 25.
havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Até aqui, irmãos, vos convido a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso e santo, eterno, precioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento de culto, Deus, estamos diante da Tua Santíssima Palavra e humildemente, Senhor, eu clamo a Ti, eu rogo a Ti, que perdoe minhas falhas e pecados. E também clamo e rogo a Ti, Deus, que somente o Seu Espírito fale através de mim, Deus. Que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não proceda do Senhor, que não seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. Que somente o Senhor fale ao Teu povo, Senhor, com a Tua autorização, que o Seu Espírito Santo fale através de mim. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o maravilhoso conselheiro, o conselheiro de Deus, que aconselha de forma maravilhosa o seu povo. Verdades espirituais que refletem consequências na vida das pessoas estão fartamente descritas e ensinadas nas Escrituras, e nós podemos perceber também no nosso dia a dia. Há no mundo, de fato, várias vozes, e eu gostaria de meditar com os irmãos, amada igreja, um pouco sobre isso. Nós lemos no Salmo 95, que diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. Nós temos ouvido muitas vozes ultimamente. Nós temos ouvido vozes dos vídeos das redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Muitas vezes nós temos ouvido essas vozes. Nós temos ouvido as vozes da imprensa, dos jornalistas. Nós temos ouvido vozes de filmes, novelas. Nós temos ouvido vozes de pessoas que nos falam, mas muitas vezes nós endurecemos o coração para a voz de Deus. Não há dúvidas que as vozes que existem no mundo e a voz do céu influenciam nossas vidas, pois todas fazem algum sentido em nossa mente, negativa ou positivamente. De alguma forma, essas vozes vão fazer algum sentido na nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus deu seus oráculos para os judeus, e eles guardaram, escreveram, e eles estão nas Escrituras. Mas não só as Escrituras são oráculos, outras coisas também são oráculos, e nos dão ideia e direção do que fazer. Filmes, novelas, músicas, o pensamento das pessoas. Hoje em dia, esses influencers que falam, que digitais aí, do YouTube e das redes sociais, essas pessoas são formadores de opinião. Hoje em dia, irmãos, existe algo chamado inteligência artificial, e eles fazem vídeos como se fossem acontecimentos verdadeiros,
como se fossem pessoas mesmo falando algo, e na verdade aquilo é artificial, não é verdadeiro. E aquilo forma opinião na gente, aquilo nos faz crer em coisas. Hoje em dia, até pastores estão usando de inteligência artificial para pregar nos seus sermões. Coisas artificiais, muitas vezes. Então, o que nós vemos é que existem muitas vozes no mundo. E a palavra de Deus diz: há um maravilhoso conselheiro, a saber, Cristo. E se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E ainda cita exemplo, como endureceram o coração aqueles que caíram no deserto. Então veja, existem muitas vozes que nós ouvimos cotidianamente. E eu quero meditar um pouco com os irmãos a respeito disso. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos observar algo aqui. A primeira voz que eu quero meditar com os irmãos é a voz do maligno. Veja aqui no episódio da tentação de Cristo no deserto. Nós vemos a voz do maligno. Veja o verso 3. Disse-lhe então o diabo. Quer dizer, o diabo se comunica. Ele fala. Ele tem seus oráculos. Ele tem seus filhos. João capítulo 8, verso 44, diz que aquelas pessoas que estavam falando com Cristo naquele momento eram filhos do diabo, porque representavam a mentira. O diabo é o pai da mentira. E Jesus chama aquelas pessoas de filhos do diabo. E esses filhos do diabo, que estão ensinando as coisas próprias do diabo, estão por aí, conversando conosco, no nosso dia a dia. Nós vemos essas pessoas nas redes sociais. Nós podemos ter contato físico direto com essas pessoas. Podemos dar a mão a elas, podemos abraçá-las, sem saber que são filhos do diabo. E eles se comunicam conosco. E nós muitas vezes endurecemos o coração da voz de Deus, que para muitas pessoas parece algo antiquado. E estamos de peito aberto para ouvir o novo, a voz do diabo. Ora, o diabo também não é algo novo, irmãos. Não é algo recente. Na passagem aqui que nós estamos lendo, essa passagem que nós estamos lendo de Lucas 4, tem mais de 2000 anos. Então o diabo aqui, ele está se comunicando com Deus. É que algumas coisas são mais floridas e parecem ser tão boas. Mas, se ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos os nossos corações. Então veja que o diabo se comunica. Veja o verso 2. Ele faz promessas. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. E o diabo então disse-lhe: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. E depois aqui no verso 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Vamos ver o verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Veja que além de ele se comunicar, ele faz promessas. Faz promessas. E nós ouvimos essas promessas. Parece que se nós formos para o caminho errado, parece que se nós endurecermos o coração para o que Deus fala, para que nós sigamos essa palavra que o diabo fala, parece que vai ter algo bom. Há uma promessa ali. Há uma promessa de felicidade. Há uma promessa de bem-estar. Há promessas de prosperidade. Há promessas de um final feliz dentro do que ele fala. Nós só não percebemos que é ele que está falando. Nós só esquecemos que ele é o pai da mentira. E é próprio dele mentir. Então a voz do maligno, o maligno se comunica, o maligno faz promessas,
O maligno propõe o erro. Veja o verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Olha que astúcia! O diabo ele propõe o erro usando a própria palavra de Deus muitas vezes. E os apóstolos, eles falam: cuidado com aqueles que de forma sutil induzem ao erro. E há quem já disse uma vez que o erro é mais simples que a verdade. Então é muito fácil. Mas Cristo, quando ele esteve aqui, ele disse: cuidado, porque o caminho da perdição é largo, e muitos são os que se perdem por ele. É muito fácil se perder, basta não fazer nada, basta somente endurecer o coração para ouvir a voz de Deus, e estar aberto para ouvir todas as outras vozes que tem no mundo, inclusive a voz do maligno. Mas a boa notícia aqui é que nós podemos resistir. Veja o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte. Veja que aqui não está relatada todas as tentações que Jesus sofreu, estão relatadas algumas, porque ele sofreu tentações de toda sorte, quer dizer toda. Tudo que você possa imaginar que um homem possa ser tentado. Olha aqui, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, o que Cristo fez aqui é o que Tiago nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, aquela voz mansa, se você pegar um policial experiente, ele conhece o malfeitor só de bater o olho. Se chegar, se tiver alguém passando, a pessoa pode não estar cometendo delito nenhum, mas ele sabe que aquela pessoa é um criminoso. Ele sabe. Ele não vai prender porque a pessoa não está fazendo nada. A pessoa não está fazendo nada. Mas ele bate o olho e ele sabe. Se você pegar um policial experiente, é assim que funciona. Por que um cristão experiente, ele não percebe a voz do maligno? E não percebe as conversas mansas e as atitudes floridas e as promessas que são feitas, e que ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado? Porque ele está endurecendo o coração para a voz de Deus e está aberto para outras vozes. É isso que acontece com a gente, irmãos. Por isso que a palavra sempre nos adverte nesse sentido, por amor, por cuidado de nós, não por censura a nós, por cuidado de nós. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ao certo, que é uma coisa só: todo bem procede de Deus. E há muitas formas do errado, muitas. Pode multiplicar isso aí por fatores elevados de números aí, de potências elevadas. Porque há uma forma, há um certo: todo bem procede de Deus. E há muitas formas de cairmos no erro, e é por isso que o caminho é largo, e fomos advertidos por isso. Cristo nos advertiu disso. Além da voz do maligno, existe no mundo também a voz dos inimigos humanos. Veja aqui em 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 10 e 11. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Os inimigos humanos, eles também se comunicam. Eles ameaçam, eles impõem medo, eles impõem terror. E eles falam coisas que nem sempre eles podem garantir que vai acontecer. Mas o objetivo é nos trazer medo e temor, e nós começamos a acreditar nas ameaças dos inimigos humanos como se fosse uma regra de fé, porque estamos endurecendo o coração para Deus. Estamos endurecendo o coração para Deus e dando ouvidos aos nossos inimigos humanos.
aquelas palavras estão nos espantando. É como se aquilo fosse verdade absoluta, como se aquilo fosse acontecer. Começamos a deixar de crer na provisão, na proteção e nas promessas de Deus, e começamos a crer nas ameaças de um semelhante nosso, que se voltou contra nós. Então veja, voz dos inimigos humanos. No episódio de Davi e Golias, Golias usa o poder da comunicação, faz ameaças, usa palavras cortantes de desânimo e impõe o medo. Ele tira o ânimo das pessoas e o medo começa a florescer. E por que isso acontece? Porque endurecemos o nosso coração ao ouvir a voz de Deus. Nós estamos abertos para ouvir a voz daquelas pessoas tagarelas que fazem as suas ameaças. Sabe o que Davi falou para Golias? Você vem comigo com escudo, lança e espada. Eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Porque Deus não precisa de espada e lança para salvar, porque do Senhor é a guerra. Que do Senhor é a guerra. E por que tememos? Porque endurecemos o coração ao ouvir falar a voz de Deus. E a voz do inimigo, ela toma uma amplitude muito grande na nossa vida. Também, além da voz do maligno e também a voz do inimigo humano, existe a voz dos amigos humanos. Veja aqui Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí alguém poderá dizer, não, mas aí está falando do ímpio, não está falando do meu amigo. Mas eu quero dizer que se teu amigo não está te aconselhando com as escrituras, ele pode estar agindo impiamente, mesmo de boa vontade. Ou seja, aquela pessoa que está, de certa forma, servindo como um oráculo para você, te dando direção, te dando conselhos, pode não ser um maravilhoso conselheiro, porque talvez você esteja endurecendo o teu coração para ouvir o maravilhoso conselheiro. Talvez seja mais doce aos teus olhos ouvir o teu amigo, mas o teu amigo, mesmo de boa intenção muitas vezes, mesmo que não seja por mal muitas vezes, mesmo desejando o teu bem muitas vezes, a ótica dele é apenas humana. Talvez ele não veja questões espirituais. Se ele não está te aconselhando de acordo com as escrituras, ele não está trazendo luz para a sua vida. Está trazendo laço, está trazendo trevas, escuridão, propondo armadilhas, sem querer. Vamos ver. A voz dos amigos humanos. Amigos humanos muitas vezes nos dão conselhos reprováveis, porque eles acreditam de todo o coração que aquilo está certo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui em Marcos, capítulo 4, versos 11 a 13. Nós, como reformados, nós olhamos muito isso, no sentido quando estudamos a soteriologia. Mas e isso na prática no nosso dia a dia? Pessoas que estão nessa escuridão que Cristo vai falar aqui. Olha só, verso 11. Ele, Jesus, lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Certo? Se você não endurecer o teu coração para a palavra de Deus, se hoje ouvir, não endureça o teu coração. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de palavras, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, está fechado o ouvido e os olhos espirituais dele. Então ele pode até gostar de você, ele é teu amigo, ele gosta de você, mas ele não vê a luz, porque os olhos espirituais dele estão fechados. Então ele vai te aconselhar com que a ótica dele vê, a experiência humana que ele tem, mas ele não tem a luz de Cristo, ele não tem um maravilhoso conselheiro. Ele vai tirar de nós a bem-aventurança do Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Então não é que quando se fala ímpio que aquela pessoa é mal, que ela te detesta, que ela vai te esquartejar, não é isso. Ela pode gostar de você com todo o coração, mas não tem luz. Está te aconselhando no erro, que eles mesmos andam no erro, porque quem anda nas trevas não tem luz. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, quanto mais aconselhar um outro. E nós temos luz, nós temos Cristo, nós temos a palavra de Deus. Como vamos seguir conselhos de quem tem os olhos espirituais fechados? Como pode ser isso? Se nós temos um maravilhoso conselheiro, por que ele é maravilhoso conselheiro? Por que um desses nomes para Cristo? Por que terá um nome desse? Se ele não for um maravilhoso conselheiro, por que o nome dele é maravilhoso conselheiro? Entre seus nomes, como nós vemos lá na profecia de Isaías. Então nós deixamos de ouvir a voz do maravilhoso conselheiro para ouvirmos vozes de pessoas que estão tateando na escuridão, mesmo com o coração cheio de boa vontade com relação a gente, com relação a nós. E quando nós endurecemos de ouvir a voz de Deus, nós mesmos começamos a tatear nas trevas e aconselhamos pessoas nas próprias trevas que estamos. Começamos a aconselhar também as pessoas de acordo com a nossa vivência, com a ótica humana de coisas que vemos e percebemos, e sentimos e experimentamos dessa vida visível, material, aqui. E omitimos um maravilhoso conselheiro para nós e para elas. Né? Então, veja que, de fato, existem muitas vozes no mundo. A voz do maligno, a voz dos inimigos humanos, a voz dos amigos humanos, que nos ajudam, nos convidam muitas vezes a nos juntar a pessoas que chegam a zombar de Deus muitas vezes. Muitas vezes a zombaria de Deus no meio dessas pessoas, quebrando o terceiro mandamento sem sequer saber o que estão fazendo. Nem sabem, porque estão em trevas absolutas. E nós, que temos um maravilhoso conselheiro, vamos dar ouvidos a isso. Então, no texto que nós lemos, há algumas particularidades que nos trazem ensinos interessantes. Mas antes, eu quero falar que além da voz do maligno, além da voz dos inimigos humanos, além da voz dos amigos humanos, existe a voz da sociedade. Quero voltar lá no Evangelho de Lucas, caso você queira acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 38 e 39. Lucas 18, 38 e 39. Então clamou Jesus, filho de Davi. Então ele clamou. Aqui está falando do cego de Jericó. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, muitos que iam na frente eram discípulos de Cristo. E Cristo estava passando lá, e um cego, sabendo que Cristo estava passando lá, reconhece quem é Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece quem é Cristo, certo? Mas qual foi a voz da sociedade para ele? Cala-te, não incomode o mestre. Cala-te, fica quieto. Mas este aqui foi bem-aventurado porque ele não ouviu a voz da sociedade, porque ele viu que o maravilhoso conselheiro estava passando por lá. Ele conseguiu discernir, mesmo não tendo a visão humana, como nós temos física, a visão física, mesmo ele não tendo, ele teve o discernimento espiritual. E ele viu então que Cristo estava passando ali, e mesmo a sociedade o pressionando para que ele ficasse quieto. Pare de clamar a Cristo. Ainda assim ele continuou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conhecia a sua própria necessidade, mas isso não era suficiente. Mas ele conhecia a sua própria necessidade, mas o que fez diferença nele foi reconhecer quem é que estava ali, que era Cristo, filho de Davi, que podia de fato ter misericórdia dele a ponto de trazer luz também para a sua vida física. E de fato Jesus o cura. Então, irmãos, no texto que nós lemos,
há algumas particularidades que nos trazem ensinos. Um homem com poderes humanos que ouviu a voz que o comparou a Deus, ou seja, Herodes. O povo o chamava de Deus. E ele, quero voltar lá com os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos abordar aqui agora de forma mais breve, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Uma vez eu fiz um sermão sobre esse texto aqui de Herodes também. Tá? Atos 12, versos 20 a 25. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta. Este homem, Herodes, o povo o chamava de Deus. Foi este que matou o primeiro apóstolo. Ele matou Tiago, irmão de João, matou Tiago, irmão de João, à espada. E prendeu Pedro. Até aquele fenômeno que acontece, que Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão, e a igreja está reunida numa casa orando, né? E Pedro então sabia que a igreja estava ali naquela casa, naquele local. Pedro, quando ele é liberto da prisão de forma sobrenatural por Deus, ele caminha para lá. Esse Herodes aí é um homem que ouviu a voz da sociedade que o chamava de Deus. Olha só, ele ouviu e gostou daquilo. Aquilo foi doce aos seus ouvidos. Aquilo foi prazeroso para ele. Aquilo veio de encontro ao que ele mais queria. Porque ele era um homem que queria ter autoridade sobre todos, né? Então, nós vemos aí uma história que mostra o que está preparado para os inimigos da igreja e para aqueles que endurecem o coração para ouvir a voz de Deus e preferem ouvir as palavras doces da sociedade, do maligno, dos amigos, dos inimigos. E aqui, ó, uma história que mostra isso. Veja versos 1 a 3 do capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu. Ou seja, ele estava se importando com o que as pessoas achavam dele, né? Então as pessoas vendo as atitudes dele, quando as pessoas aprovavam aquelas atitudes, ele continuava fazendo. Então as pessoas estavam aprovando as suas atitudes. Por isso que ele prosseguia no mal, porque ele ouvia aquilo, ele não ouvia a voz de Deus, ele ouvia a voz das pessoas, porque isso fazia bem para ele. Ele se exaltava. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tá? Irmãos, no livro de Provérbios tem um provérbio lá que é muito conhecido, 16, 18, que diz: o orgulho precede a calamidade e o coração se eleva antes da queda. Isso é uma grande verdade. Quer deixar alguém cego? Enche ele de orgulho, inflama o ego dele, ele vai ficar ceguinho. E o dia que você o contrariar, que você discordar dele por alguma coisa, ele vai se voltar contra você facilmente, porque o ego dele está inflamado. Então ele tem que ser tratado como Herodes era aqui, como um Deus, porque aí ele continua ali de forma satisfatória. Então, mas só que ele fica cego, porque ele endureceu o coração para o maravilhoso conselheiro, a voz de Deus, e ele está ouvindo muitas outras coisas, né? Então Herodes obrigou as nações ao seu redor, olha só, se sentindo como um Deus. Ele obrigou as nações ao seu redor a implorar perdão. Isso é fato histórico, isso é pela história que nós vemos, tá? Ele obrigou as nações ao seu redor a implorar perdão, tentou subjugar essas cidades, queria ser maior do que elas, tá? Isaías fala sobre Tiro, não vai dar tempo para a gente ler, versos 23 e 18. Tiro e Sidom, Herodes, ele queria que essas cidades, que os líderes dessas cidades, seus governadores, implorassem o perdão dele, né? Então Herodes quis exaltar-se sobre eles, e a forma que ele encontrou para fazer isso era uma política comercial que causava a fome nessas cidades.
Como eu disse, isso é registro histórico. Esses detalhes sabemos por Joséfo, tá? Eu vou dar a fonte aqui, ó. Na obra de Joséfo, Antiguidades, no livro 19, dessa obra de Joséfo, que era um historiador, né? Ele registrava fatos, tá? Ele fala sobre Herodes. Então, o que Herodes fez? Ele descreve, ele fez alguns cortes, sitiou Tiro e Sidom, e os alimentos não podiam chegar lá. Então isso obrigava os governantes de Tiro e Sidom a pedir alimentos para eles na Judéia, certo? Porque senão a sua população ia ficar subnutrida. E ele exigia, cada vez que esses governantes entravam numa questão comercial com ele, não só altas taxas de importação, vamos dizer assim, mas ele exigia que pedissem perdão e o tratassem como Deus, para que eles pudessem alimentar as suas nações, tá? Veja aqui o verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. O próprio Joséfo, nessa obra que eu mencionei, tá? Antiguidades, no livro 19, ele descreve que essas vestes de Herodes eram vestes bordadas com ouro. Quem está falando isso é Joséfo, o historiador. Eram vestes bordadas com ouro, nas quais, quando os raios de sol iluminavam, brilhavam muito forte, né? Essa foi a causa que levou aqueles cortesões, as pessoas que estavam lá, a chamá-lo de Deus, porque ele colocou essa vestimenta, né, que fazia ele brilhar, e ele então se impondo ali, se exaltando sobre as pessoas, foi fazer um discurso nesse mesmo período aí que ele matou Tiago e prendeu Pedro, que ele estava perseguindo a igreja. Fazendo seu discurso ali, as pessoas começaram a chamá-lo de Deus, tá? Joséfo também diz que ele foi subitamente ferido, tá? Vamos ver aqui, ó, vamos ler do 21 ao 23, para ficar mais claro das escrituras. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Agora veja que Joséfo registrou sobre isso, que no verso 23 diz que um anjo de Deus, né, o feriu. Tá? Então, Joséfo diz que ele foi subitamente ferido e que teria dito: eis-me, a quem você chama de Deus, eu sou obrigado a terminar a minha vida mais miserável. Ou seja, parece que ele já estava com uma doença que ele não sabia, e ele sentiu fortes dores abdominais, e caiu no chão, e começou a ser devorado eu não sei, como é que se chama aqueles vermes que ficam dentro? Tem uma ciência... a ciência explica isso, né? E ele expirou lá e acabou morrendo. Então isso mostra que Herodes admitiu que seu orgulho, se exaltando como um Deus, lhe foi fatal. Mas no final da sua vida teve que reconhecer a sua miséria. O anjo era um ministro da graça de Deus no livramento de Pedro da prisão. Agora executava a vingança de Deus contra Herodes, fazendo assim justiça a Tiago, a Pedro e à igreja perseguida. Tá? Então, assim nós vemos que há muitas vozes que nos soam aos ouvidos. Eu abreviei um pouquinho por causa do tempo, irmãos. Duas vozes importantes que, ao optarmos por uma delas, determinará como chegaremos ao fim da nossa existência temporal. Resumindo, todas as vozes. Herodes aqui ouviu a voz da sociedade, né? Mas nós vimos aqui a voz do maligno, a voz dos inimigos, a voz dos amigos, né? E a voz da sociedade. Resumindo isso, existem duas vozes que, se nós ouvirmos uma ou outra, vai determinar o nosso futuro. A primeira voz que eu quero mostrar para os irmãos é a voz da transgressão.
Salmo 36, verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O que acontece aqui? Ele endureceu o coração para a voz de Deus. E há no coração dele a voz da transgressão. Então ele acha que ele está seguro. Ele acha que ele está seguro na voz da transgressão. Que nunca vai ser descoberto, nunca vai ser detestado aquilo. Ele não consegue ver o futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E ele fechou o coração para a voz de Deus. Então ele não é mais alertado. É como aconteceu com Saul. Deus parou de responder a Saul. Deus simplesmente não falou mais com Saul. Saul chegou ao ponto de ter que procurar uma médium para querer buscar informações, porque ele estava totalmente temeroso. E aquilo acabou o levando à morte. Tá? A primeira voz, são duas vozes então, resumindo, que nós podemos ouvir. Deus não nos proíbe de ouvir essas vozes. Quer dizer, Ele nos orienta a não ouvir e nos diz as consequências de ouvir cada uma. Mas nós não somos robozinhos, né? Se a gente se inclinar para ouvir a voz da transgressão, tá? Então ele ouve a voz da transgressão e se sente seguro. A outra voz é a voz de Deus. Quero ler com os irmãos aqui, Êxodo, capítulo 15, verso 26 primeiro. Êxodo, capítulo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja que Deus está falando que nenhuma enfermidade, que o povo nunca vai ficar doente, não é isso que Ele está falando. Ele está falando que aquelas pragas, aquelas consequências da obstinação e da opressão de Faraó e dos egípcios, que Deus usou para oprimi-los também, para libertar o povo, que Deus vingou o povo com aquelas pragas, nenhuma delas virá, se nós ouvirmos a voz de Deus, né? E no capítulo 23, aqui de Êxodo, versos 20 e 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Note que esse anjo é Cristo. Eis que vos envio um anjo adiante, e ele te levará. Ouve a ele. É um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Ouve a ele. E ele te guardará, e ele te ensinará, e ele te levará seguro. Mas não se rebele contra ele. Não se rebele contra ele, porque se rebelar contra ele, não haverá perdão. Mas se você recusar o único Salvador, se você se rebelar contra o teu único Salvador, você vai ficar na sensação da segurança que nem a voz da transgressão. Acha que vai ficar ali, né? Então, irmãos, de fato, muitas vozes nos soam, e essas duas vozes, elas vão determinar o nosso futuro. Voz da transgressão ou voz de Deus? E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, conforme lemos lá, Salmo 95, versos 7 e 8, e também o autor aos Hebreus, ele repete essa frase. Que possamos, pela misericórdia de Deus, ouvirmos a voz de Deus. Porque para todos nós é muito mais fácil ouvir outras vozes. Mas nós temos, pela misericórdia dele, um maravilhoso conselheiro. E aí consiste a nossa salvação. Não só deste mundo tenebroso, mas contra o nosso próprio pecado que nos condenará. A não ser que tenhamos de fato um Salvador. Amém. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 36.
coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento, após a oração a bênção. Após a bênção estará encerrado. Tenho 2 avisos após. Oremos. Pai eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor graciosamente nos deu um maravilhoso conselheiro que nos traz luz, Senhor, e salvação. E nós não queremos nos rebelar contra Ele. Nós queremos ouvi-lo e aprender dele, Deus, como diz a tua orientação lá no Antigo Testamento. E por isso, Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado com o teu povo ao longo de todos os séculos. Nós te agradecemos, Deus, porque sem o maravilhoso conselheiro, seria muito fácil cada um de nós andarmos desgarrados, cada um por um caminho. Mas o Senhor nos congregou, o Senhor nos ajuntou na tua luz, o Senhor que é o manancial de luz, e na tua luz nós temos a luz. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em segurança, Deus, para os nossos lares. Permita que tenhamos um domingo de paz, de tranquilidade, na tua santa presença. Livra-nos, Deus, lhe pedimos. Livra-nos de todo o mal. Abençoe todo o seu povo, Deus. Pai, nós colocamos nas tuas mãos os enfermos, segundo a tua graça, Deus, se for a tua vontade, pedimos a cura. Pedimos, Deus, cura, Deus, para a Maine, que não está bem hoje, Senhor, que o Senhor possa curá-la dessa enfermidade que ela está, Senhor, segundo a tua graça. Também colocamos o seu Aceli, a Fátima, Deus, o Bruno, nós colocamos nas tuas mãos e pedimos o teu conforto, o teu cuidado, as tuas misericórdias sobre eles, Deus. Nos ensine e nos ajude a ser uma igreja, Deus, que ame cada vez mais, uma igreja amorosa, Deus, uma igreja que conclua, que faça a tua obra neste mundo, Deus, que seja luz. Nos ajude a ser uma igreja tua, verdadeira e fiel. E se for do teu agrado, Deus, que acrescente mais pessoas a nos ajudarem, Deus, nesse trabalho, ou para aprenderem do Senhor. Ó Deus, envie, mas seja conforme a tua vontade. Lhe pedimos que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, que o Senhor permita que possamos vencer mais essa semana. Se for da tua vontade, que nós possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe a nossa nação, as autoridades, para que tenhamos paz, ó Deus, e leis mais justas. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com